Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos ao canal Oração do Milagre. Vamos iniciar mais um momento na presença de Deus. Abra o seu coração e permita que o Senhor fale com você agora. Que a presença dele alcance a sua vida, acalme seus pensamentos, renove sua esperança e fortaleça sua fé para enfrentar este dia com paz e confiança. Vamos continuar juntos essa corrente de oração e fé, levando a palavra de Deus a muitos corações. E nos comentários, escreva: Deus cuida de mim. Existe um peso que não se vê com os olhos, mas que oprime o peito e rouba o sossego da alma. É o peso da culpa. É o silêncio constrangedor que permanece depois do erro cometido. É a consciência que relembra palavras ditas, escolhas feitas, caminhos tomados que não refletiram a vontade de Deus. Permita-me perguntar com reverência: há algo em seu coração que precisa ser entregue ao Senhor? Há falhas que ainda não foram colocadas diante do altar da misericórdia? Muitos carregam seus erros como se fossem sentenças definitivas. Caminham como se o passado tivesse autoridade para definir o futuro. Contudo, a palavra revela um Deus que não apenas vê o pecado, mas oferece perdão ao pecador arrependido. O Salmo 51 nasce de um dos momentos mais sombrios da vida de um homem, segundo o coração de Deus. Ele não foi escrito em dias de vitória, mas em meio à dor da confrontação e do arrependimento profundo. Voltemos no tempo, aos dias do rei Davi. Israel vivia sob um reino consolidado. Jerusalém era a cidade escolhida. O trono estava estabelecido, as batalhas haviam trazido estabilidade política e Davi desfrutava de reconhecimento e honra. Contudo, mesmo em meio à prosperidade, o coração humano permanece vulnerável quando se afasta da vigilância espiritual. Era o tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Em uma tarde, ao levantar-se de seu leito e passear pelo terraço do palácio, seus olhos repousaram sobre uma mulher que se banhava, Batseba. A visão despertou desejo. O desejo não foi interrompido. Ele mandou chamá-la. O pecado começou no olhar e avançou para a ação. A mulher concebeu, e a notícia trouxe consigo a ameaça da exposição. Para encobrir o erro, Davi tentou manipular as circunstâncias. Chamou Urias, marido de Batseba, esperando que ele se deitasse com sua esposa e assim ocultasse a gravidez. Contudo, Urias demonstrou honra e lealdade, recusando-se a desfrutar de conforto enquanto seus companheiros estavam no campo de batalha. A tentativa de disfarce falhou. Então, em decisão ainda mais grave, Davi ordenou que Urias fosse colocado na linha de frente, onde o combate era mais intenso. Urias morreu. O pecado do adultério foi seguido pelo pecado do homicídio. Durante um tempo, pareceu que tudo estava resolvido. Batseba foi trazida ao palácio e tornou-se esposa do rei. Mas o Senhor via o que estava oculto aos homens. Deus enviou o profeta Natã. Com sabedoria, Natã contou uma parábola sobre um homem rico que, possuindo muitos rebanhos, tomou a única cordeira de um homem pobre. Davi, indignado, declarou que tal homem merecia punição. Então Natã pronunciou palavras que atravessaram a defesa do rei. Tu és esse homem. Naquele instante, o coração de Davi foi exposto. Não havia mais justificativas. Não havia como transferir a culpa. O rei, que havia enfrentado gigantes e vencido exércitos, estava agora diante de seu próprio pecado. Ele reconheceu: pequei contra o Senhor. Esse reconhecimento não foi superficial. Foi o início de um clamor que ecoa até hoje nas palavras do Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Ele não apela para seus méritos, nem para suas conquistas passadas. Ele se apoia na misericórdia divina, reconhece que sua transgressão está sempre diante dele.
Confessa que pecou contra Deus e fez o que era mal aos seus olhos. Não minimiza o erro, não o disfarça com linguagem suave. Ele o traz à luz. Ao dizer, cria em mim um coração puro, Davi reconhece que o problema não estava apenas em suas ações externas, mas na raiz interior. Ele suplica por renovação profunda, pede que não seja lançado fora da presença do Senhor. Implora pela restauração da alegria da salvação. Esse não é o clamor de quem teme apenas as consequências. É o lamento de quem sente a dor de ter ferido o relacionamento com Deus. O contexto espiritual daquele tempo incluía o sistema de sacrifícios. Animais eram oferecidos como expiação pelos pecados. Contudo, Davi declara que Deus não se compraz apenas em holocaustos externos. O sacrifício agradável ao Senhor é o espírito quebrantado. Um coração contrito e humilde não será desprezado. Ele compreende que o verdadeiro arrependimento não é ritual, mas transformação interior. A história não termina no pecado. O filho concebido naquela união adoeceu e morreu, trazendo dor profunda ao rei. Davi jejuou e orou enquanto a criança estava viva, mas quando ela partiu, levantou-se, lavou-se e adorou. Ele entendeu que a justiça de Deus não anula sua misericórdia e que o arrependimento verdadeiro conduz à restauração da comunhão, ainda que as consequências temporais permaneçam. Séculos depois, a promessa messiânica se cumpriria na linhagem de Davi. Daquela descendência viria o Salvador. Isso não justifica o pecado do rei, mas revela que a graça de Deus é capaz de escrever redenção, mesmo sobre histórias marcadas por falhas. Talvez você se identifique com Davi não em sua realeza, mas em sua queda. Talvez existam escolhas que trouxeram culpa, decisões que feriram pessoas, atitudes que hoje pesam sobre sua consciência. O Salmo 51 não é apenas memória histórica, é caminho de retorno. Ele ensina que não há erro grande demais para ser confessado, nem coração endurecido demais para ser transformado quando há arrependimento sincero. A Escritura declara que, se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça. O apóstolo João reafirma a mesma verdade revelada nos dias de Davi. A misericórdia permanece disponível. O profeta Isaías proclamou que, ainda que os pecados sejam como a escarlata, podem tornar-se brancos como a neve. O perdão não é conquista humana, mas dádiva divina. Entregar seus erros a Deus não significa ignorá-los, mas reconhecê-los diante dele. Significa abandonar justificativas e abraçar a verdade. Significa permitir que o Espírito Santo examine as intenções mais profundas. O arrependimento genuíno produz mudança de direção. Não é apenas tristeza pelo erro, mas decisão de caminhar em obediência. Como confiar quando se sente indigno? Confie não em sua própria justiça, mas na fidelidade de Deus. Ele conhece a fragilidade humana. Ele sabe que somos pó. O mesmo Senhor que confrontou Davi foi aquele que o restaurou. A disciplina não teve como objetivo destruir, mas corrigir e conduzir de volta ao caminho da vida. Permaneça firme mesmo após a queda. O inimigo tenta convencer que o erro é definitivo, que não há retorno possível. Contudo, a cruz de Cristo declara que há redenção. O filho de Davi, Jesus, carregou sobre si as iniquidades de muitos. O sangue derramado no Calvário abriu caminho para que pecadores arrependidos fossem reconciliados com Deus. Agora, ao aproximar-se o encerramento desta mensagem, permita que seu coração seja envolvido por esperança. Você não precisa carregar sozinho o peso do passado. A misericórdia disponível, a restauração possível. O Senhor não despreza o coração quebrantado. Ele se inclina para ouvir o clamor sincero. Prepare sua alma para falar com Deus. Não com palavras elaboradas, mas com sinceridade profunda.
Traga à memória aquilo que precisa ser confessado. Coloque diante dele seus erros, suas falhas, suas fraquezas. O Deus que ouviu Davi continua atento, e quando o arrependimento é verdadeiro, a graça responde com perdão, purificação e novo começo.